Fala, meus queridos, e aí? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo se cuidando? Tá todo mundo seguro? Espero que sim. Bom, hoje nós temos, acho que é a nossa última aula de pós-médio desse semestre, tá? Pós-médio de biologia. E o assunto de hoje é sobre fisiologia animal, fisiologia humana, anatomia e fisiologia, enfim, sobre assuntos diversos ligados ao corpo humano, às adaptações fisiológicas do corpo humano. Então, eu vou trazer 4 temas para vocês responderem 4 exercícios que eu selecionei sobre essa grande área da anatomia e fisiologia humana, ok? Espero que vocês tenham lido o texto antes de assistir aqui a videoaula para poder complementar a informação, ok? Leia o texto, assista aqui a videoaula, tá 20 minutos e pouco, curtinho aí para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre algumas coisinhas. Quem tiver com livro, faz no livro. Quem não tiver, faça no caderno e precisa copiar as perguntas, tá? Não esqueçam disso. É importante para vocês estudarem depois. Lembrando que a escrita é um exercício da memória. Então, quando a gente escreve, quando a gente anota, rascunha, desenha, faz mapa mental, enfim, a gente fixa melhor a aprendizagem, tá? E antes de iniciarmos a aula, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Falta um dia a menos para a gente se ver. Certinho? Então, aproveitem a aula aí. Vamos lá. Vamos começar então falando sobre as células-tronco, né? Quem são essas células-tronco? São aquelas células que são especiais, que elas conseguem se reproduzir duplicando-se, gerando 2 células com iguais características. E tem também aquelas que conseguem se diferenciar, ou seja, transformar-se em diversas outras células e tecidos do nosso corpo, tá? Aqui nós podemos ver quais são os tipos de células-tronco que nós temos. Nós temos as células-troncos embrionárias e aquelas que são adultas. As células-tronco embrionárias são aquelas que são retiradas do embrião. É depois que ocorre o processo de fecundação, ali a partir de 5 dias depois, tá? Você pode retirar as células-tronco do zigoto, né? Que você vai ter ali células totipotentes, ou seja, elas conseguem se diferenciar em qualquer tipo de tecido do corpo humano. Ou você pode retirar da fase de blastocisto, que aí você vai ter células pluripotentes. Elas não conseguem se diferenciar em todos os tipos de tecidos. Na verdade, o que vai entrar de exceção ali é a placenta e os anexos embrionários. Então, essas células pluripotentes elas não conseguem dar origem a esse tipo de tecido, mas de todo o resto dá conta sim, tá? Só que trabalhar com células-tronco embrionárias tem uma questão ética por trás, né? Porque você vai ter que trabalhar com o embrião, né? As células já fecundadas. Então, não é muito interessante trabalhar com isso não por questões éticas. Então, hoje, né, a gente utiliza mais as células-tronco adultas, tá? Que são aquelas células-tronco que depois que o indivíduo já nasceu, certo? Nosso maior exemplo é a célula-tronco hematopoética, que no adulto se localiza na medula óssea vermelha, perdão. Hematopoética vem de sangue, certo? Na medula óssea, por exemplo, ela é responsável pela geração de todo o nosso sangue, ok? E essa é a célula que efetivamente ela é substituída quando é feito um transplante de medula óssea, tá? Onde mais nós podemos encontrar essas células-tronco, né? Além da célula-tronco hematopoética, as pesquisas mais recentes têm demonstrado a presença de células-tronco específicas presentes em tecidos como fígado, tecido adiposo, sistema nervoso central, na pele e etc. Tá? Então temos também o cordão umbilical, tá?
E normalmente elas são utilizadas para fins terapêuticos, tá? E por conta disso ela tem sido usado para vários estudos. Por exemplo, o sangue do cordão umbilical, ele é uma das fontes de célula-tronco para o transplante de medula óssea, e esse é o único uso desse tipo de material atualmente, tá? O transplante ele é indicado para pacientes com leucemias, linfomas, anemias graves, além de outras doenças do sistema sanguíneo e imune também. São cerca de 70 indicações, mais ou menos. Ok? O nosso próximo exercício ele vai falar sobre bioacumulação. O que é o conceito disso? Ele é um processo que ocorre quando um composto químico ou um surgimento de inovações ou um isótopo eles se acumulam em elevadas concentrações nos organismos de níveis tróficos mais baixos. Primeiro, o que são isótopos? Isótopos eles são nuclídeos, ou seja, são variações do átomo de um elemento químico caracterizado pelo número de prótons, nêutrons e estado energético do seu núcleo. Então, esses isótopos ele têm uma energia no seu núcleo que é capaz de provocar alterações no ambiente, certo? Essa bioacumulação ela pode ocorrer de forma direta, efetuada diretamente a partir do meio ambiente, ou indireta quando ocorre por um meio de alimentação, em especial em ambientes aquáticos. Vamos olhar essa imagem aqui que consegue ilustrar o que seria essa bioacumulação. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver, né, uma série de contaminantes sendo liberados no rio, no mar, enfim. São produtos contaminantes, radioativos, etc., especialmente metais pesados, né, que são os principais problemas quando são lançados em ambientes aquáticos, questão de agrotóxicos também, porque eles possuem metais pesados. Então, olha só, a água já tem um nível grande de contaminante. Aí nós temos os seres autótrofos, aqueles que, por exemplo, são os primeiros organismos produtores, né, como o fitoplâncton, que eles funcionam de alimentos para os zooplânctons, né? Esses zooplânctons servem também de alimento para os peixes pequenos. Os peixes grandes se alimentam desses animais pequenos. E todos eles têm contato com essa água que está contaminada. E como ele está absorvendo esses alimentos, esses animais aqui, então eles acabam acumulando ainda mais. Então, quando, por exemplo, o homem vai lá e pesca, né, esse animal ele vai comer, ele vai acabar consumindo um alimento com uma alta quantidade de contaminantes, de metais pesados e até mesmo de radiação. Então, isso aqui é uma bioacumulação. A radiação nuclear, ela consegue afetar a nossa saúde e o meio ambiente. De que forma? Ele vai se acumular no organismo porque ele se parece com os elementos biológicos. Quando você pensa ali, quando você pega os isótopos, né, o nível de energia deles e a atuação deles pode ser parecido com aqueles que estão presentes no nosso organismo, né? Só para vocês terem uma ideia, o iodo ele pode provocar mutações genéticas e aumenta o risco de câncer na tireoide, porque no hormônio da tireoide, né, na sua constituição química, tem iodo. Então, você pensa o iodo normal lá, ele é substituído por um iodo radioativo, né? Então, ele pode causar câncer na tireoide. O césio ele pode se depositar nos músculos, certo? O estrôncio ele se acumula nos ossos porque ele é atomicamente semelhante ao cálcio, então ele vai se acumular ali nos ossos e ele pode ficar ali por no mínimo 30 anos, né? Então assim, é um tempo muito grande. Então tudo isso pode causar câncer, tumores, diminuir a imunidade, afetar a fertilidade, entre outras patologias. Observem essa imagem aqui. Então, olha só, o nosso organismo, primeiro, ele vai receber
essa radiação, né? Então ele vai ter essa alteração nos elétrons, nos íons. Então o nosso corpo ele vai absorver energia, quebrar algumas ligações químicas. Então os efeitos físicos eles passam a ter efeitos químicos, porque ele vai então fazer a alteração dos íons no nosso corpo, né? Então ele vai alterar ali os íons e os radicais livres, ou vai alterar o nosso equilíbrio químico, vai induzir algumas substâncias do nosso corpo, daí vão aparecer os efeitos biológicos, né, que são os danos. Pode causar morte celular, alteração do metabolismo, alterar os cromossomos, né? E com isso vai alterar o armazenamento de informações, daí vai vir os efeitos orgânicos, né? Com sintomas, algumas doenças como câncer, leucemia, a catarata e outros efeitos genéticos. Vamos falar agora sobre as adaptações da fauna e flora nos desertos. Para quem não sabe, o deserto ele é um tipo de bioma. E quais são suas características principais? Ele tem baixa precipitação, ou seja, cai pouca chuva. Eles podem ser muito quentes ou muito frios, então ele vai nos dois extremos. Por quê? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas é a água que consegue controlar a temperatura. Então, a quantidade de água presente no ar, que a gente chama de umidade do ar, é que vai controlar essa temperatura. Então, como tem pouca água, então ele vai nos dois extremos, ou muito quente, atingindo ali em torno de 50 graus durante o dia, e um frio muito grande à noite, né, e de madrugada, chegando a graus abaixo de zero. Seu clima ele é árido, seus solos são arenosos ou rochosos, e a sua fauna ela é adaptada a esse tipo de ambiente. Vamos entender aqui como que mais ou menos é a flora. A sua vegetação ela é constituída por gramíneas e pequenos arbustos, sendo rala e espaçada, ocupando principalmente fendas do solo ou então debaixo das rochas em que há pouca água disponível, ela pode se acumular. Então a rocha ela consegue proteger um pouquinho a água ali que está no solo, certo? E falando sobre a fauna, né? A fauna dos desertos ela é muito limitada pelas condições extremas. Então vai ter ali a predominância de animais roedores, como os ratos, cangurus e marmotas, coiotes, camelos, dromedários, certo? Temos também répteis como cobras e lagartas. Essa cobra de chifres aqui ela é bem famosa. Ela consegue se enterrar toda, deixando apenas aqui o olho, a narina e os chifrinhos à mostra. Pode ver que as narinas são bem próximas dos olhos para ficar exposta. Aqui temos um lagarto que faz como se fosse essa dancinha para poder controlar a sua temperatura. Nós temos ali a presença de aracnídeos, né, escorpiões e outros insetos. Temos também ali aves como o papaléguas do nosso desenho, esse aqui é o galo cuco, tá? O papaléguas ele é assim. Urubus também. E a maioria desses animais, perdão, eles desenvolvem suas atividades no período noturno, quando as temperaturas elas são mais baixas. E durante o dia eles permanecem refugiados das temperaturas elevadas. Uma grande característica em comum desses animais é liberar as excretas nitrogenadas bastante concentradas. O que seriam essas excretas nitrogenadas? Né? É a ureia, é o ácido úrico, seria o xixi desses animais. Entendeu? Então eles são muito concentrados porque para evitar a desidratação, né? A sua urina, o ácido úrico ali que é produzido, passa por um processo de reabsorção, então eles são muito concentrados. E o último assunto da aula de hoje é sobre a visão, que é um dos nossos 5 sentidos,
que a função dele é enxergar, né? E tem como órgãos principais os olhos. Vamos entender aqui quais são as partes que constituem o olho, né? O olho ele é uma esfera de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro. Ele tem aqui a córnea, que é uma membrana transparente que está presa à esclera na parte da frente do olho. Ela que permite a entrada de luz e a transparência e a curvatura do olho, eles são essenciais, para assegurar uma visão mais nítida. Só por uma questão de curiosidade, eu tenho um problema de vista chamado ceratocone, que é o aumento da curvatura da córnea ou então uma curvatura irregular, que vai promover uma distorção da imagem. Para corrigir isso, eu uso lente de contato no olho e no outro olho eu fiz a cirurgia de implante de anel. Eu tenho um anel implantado aqui abaixo da córnea para poder nivelar essa curvatura da córnea. Então, só uma questão de curiosidade, tá? Temos o coroide, que é essa camada aqui em vermelho, é a camada do meio do olho, formado por um tecido constituído de vasos sanguíneos e nervos, que ele vai ter como função manter a temperatura do olho, nutri-lo e conduzir o fluxo sanguíneo, tá? Nós temos também o cristalino, que é uma estrutura de resistência elástica, que ela vai ajustar o foco do que é visualizado de acordo com a distância. Então, ela vai funcionar como uma lente que vai direcionar a passagem da luz até a retina aqui no fundo, tá? Nós temos também a esclera, que aqui está chamado de esclerótica, que é o chamado branco do olho. É a camada mais externa do olho, que vai ser constituído de um tecido fibroso, bastante denso e resistente. E a função dele é de proteger o globo ocular. A ela vão estar ligados músculos, né, aqui, que vão controlar o movimento dos olhos, certo? Nós temos o humor aquoso. O humor aquoso ele é um fluido que está situado entre a córnea e o cristalino, então ele vai estar aqui no meio. Nós temos o humor vítreo, que é um fluido gelatinoso que está situado entre o cristalino e a retina, aqui no fundo, então é isso tudo. Okay? Nós temos a íris é essa estrutura aqui, que vai ser a parte colorida do olho, e ela está situada entre a córnea e o cristalino. É uma musculatura retrátil que ela se expande e se contrai, regulando a quantidade de luz que entra aqui através desse orifício que a gente chama de pupila, tá? Então, a pupila é aquela parte escura, localizada aqui no centro da íris, que na verdade é um orifício, tá? E que pode ser aumentada ou reduzida pela íris, de acordo com essa quantidade de luz recebida. Quando a luminosidade ela é baixa, a íris ela vai dilatar a pupila para que seja captada a maior quantidade de luz possível. E quando a luz é muita, a dimensão da pupila é reduzida pela íris, diminuindo assim então a entrada de luz, evitando que o indivíduo seja ofuscado, né? Que a sua imagem seja ofuscada. Nós temos aqui o nervo óptico, que ele está ligado à retina, tá? Que é essa parte em amarelo aqui. É através desse nervo óptico, né, que serão transmitidos os impulsos elétricos ao cérebro, que posteriormente vai os interpretar, gerando a imagem que a gente visualiza. Perdão. E, por último, nós temos a retina, que é essa camada mais interna do olho, que essa está aqui em amarelo, constituída por dois tipos de células, que a gente chama de bastonetes, que são células muito sensíveis à luz, que vão permitir a visão em condições de baixa luminosidade e que vão detectar apenas a tonalidade de cinza, ok? E também nós temos as células que são chamadas de cones, que são células menos sensíveis à luz, ao contrário ali dos bastonetes, e que vão distinguir as cores e as tonalidades, ok?
E como que funciona essa visão? Quando se olha para alguém, ela reflete, alguém ou algo, né? Ela vai refletir raios de luz e essa luz ela entra nos olhos através da córnea e, chegando ao cristalino, é focada de forma mais nítida sobre a retina. Como resultado desse processo, é formado na retina uma imagem invertida daquilo que é focado. Então, nesse momento, os cones e os bastonetes eles vão enviar mensagens ao cérebro, aqui através do nervo óptico, e isso vai desencadear então impulsos elétricos que são transmitidos então por esse nervo. O cérebro ele vai interpretar essa imagem recebida e assim está concluído o processo da visão. Ok? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês consigam responder os 4 exercícios que eu passei para vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Tudo bem? Então, um abraço e até a próxima.